de afastar o sofá, chamar a família e vamos adorar a Deus junto com a gente? Nós cantamos glorioso.
afastar o sofá, né? Chamar as crianças, chamar o esposo, chamar a esposa, chamar quem está quarentenando aí, né? Esses dias tão ruins de ficar dentro de casa. É bom fazer uma baguncinha para Deus, para adorar a Deus, para glorificar o nome dEle, para espantar a tristeza, para tirar a mesmice, né? Amém, glória a Deus. A gente começou já esse culto no nome de Jesus. Jesus, ele já está presente aqui na sua casa, no seu coração, na sua família. Amém? Eu vou ler um versículo que se encontra em João 16, 33. Palavras de Jesus Cristo, naquele momento tão difícil, que Jesus ele estava quase para ir, né, preparar nos lugares. Não que ele ia embora de vez, ele vai voltar. Mas aí todo mundo atemorizado, quando é que isso vai, né, se acabar? Jesus vai morrer? E aí como é que a gente vai ficar igual a gente fica, será? Quando, né, que isso vai acabar? Quando Jesus me dá uma palavra? E na Bíblia aí, João 16, se você puder pegar a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. Coisa mais maravilhosa é a gente meditar na palavra de Deus. Lá no versículo 33 fala assim, ó: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia! E com essas palavras de Jesus, eu quero falar que a gente ter paz é a gente ser feliz, é a gente estar feliz. E estar e ser feliz são coisas diferentes. A gente é feliz. Isso não depende que a gente não vá ficar triste, nunca. Não, mas se a gente é feliz em Jesus, não importa o que vier. Não importa se por um momento você ficar triste, por um momento você chorar, por um momento você ficou sem paz. E ser feliz em Jesus é você colocar todas as cargas no Senhor. Você está nervoso, você está com medo, você está com abalo psicológico, está com o coração abalado, você está triste? Descanse em Deus. No mundo, Ele também teve aflição, mas Ele falou, Ele venceu o mundo, amém? E agora a gente vai cantar que esse Deus, Ele é grande. E eu quero falar com você. Cante. Aí em pé mesmo ou sentado, se você não quis levantar, não quis afastar o sofá, não tem problema. Eu só quero que você abra o coração para Deus, para adorar Ele e para ver e trazer à memória tudo de maravilhoso Ele fez. Ei, você tem que ser feliz. A gente tem que ser feliz. Não estar feliz por coisas momentâneas, porque o mundo está bem, porque o mundo está em paz, porque tem comida na mesa, porque você tem um trabalho. Isso é muito bom, isso é ótimo. Mas ser feliz é mais que isso, irmão. E eu quero convidar você para essa felicidade, que é conhecer Jesus. E para aqueles irmãos que já nos conhecem, que a gente já conhece, a paz do Senhor, a boa noite, ou boa tarde, ou, né, feliz dia aí. Mas para você que ainda não nos conhece, eu quero te convidar, eu quero até mesmo te desafiar a bater um print aí, nos marcar nas redes sociais, para que a gente possa te conhecer, para
Você se entregar, já que você falou que Deus é grande, que Deus, Ele é maravilhoso. Eu te convido agora para curvar a sua cabeça e orar com a gente. Glorioso Deus, Pai da eternidade, Senhor, eu sei que agora o que nos une, Pai, é uma tela de celular, Pai, é uma tela de televisão, Pai, de smartphone, Senhor, mas estamos conectados, Pai, em Ti, Pai. Estamos conectados, Pai, através de uma só fé, que é no Filho de Deus, do Deus Altíssimo que pode qualquer coisa. Pai, estamos tristes sim, Pai, mas somos felizes em Ti, Pai. E sabemos que essa tristeza, Pai, ela é passageira, Pai. Senhor, eu quero te pedir, Pai, para tocar no coração dessa pessoa que agora está assistindo esse vídeo, Pai. Senhor, leva alegria, Pai. Senhor, leva paz, Senhor. Senhor, leva o Teu Consolador, aquele que prometestes, Pai, assim que subiu, Senhor, entregar pra gente. Eu sei que Ele está ao nosso redor, Pai. Espera-nos só uma oportunidade para entrar nos corações, Pai, e fazer morada, Pai. Levar o Teu amor, a Tua alegria, apesar de qualquer coisa. Senhor, que sejamos felizes, Pai. Apesar de qualquer coisa, Pai. É em nome do Teu Filho amado Jesus que eu te peço, Senhor. Faz morada em nós. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Agora a gente vai cantar ao único que é digno de toda honra e toda glória. Amém. O único
Boa noite a todos, a graça e a paz da parte de Jesus para a tua vida. Eu queria continuar conversando da última vez que nós conversamos a respeito da palavra de Deus. Nós pudemos e tivemos a oportunidade de bater um papo sobre a espiritualidade em meio à pandemia, ou tipos de espiritualidade possíveis para a pandemia, e mais especificamente sobre a espiritualidade que eu não quero. Então eu queria continuar conversando sobre esse caminho de espiritualidade, ou esses caminhos de fé que são possíveis tomarmos em meio à pandemia. Porque que tipo de espiritualidade nós temos visto ultimamente? Especialmente em tempos como esse, que tipo de espiritualidade, para não usar um outro termo, mas quantas espiritualidades estranhas nós temos visto ultimamente? Quantas espiritualidades esquisitas nós temos visto ultimamente? E mais especificamente falando sobre alguns tipos de espiritualidade que particularmente me incomodam. Aquele tipo de espiritualidade que não inspira ninguém. As espiritualidades ou os caminhos de espiritualidade que algumas pessoas tomam e que são caminhos de espiritualidade mortas, mórbidas, vazias. Bom, esse tipo de espiritualidade morta, vazia, sem sentido, ela só pode ser fruto de um encontro ou de uma vida em que uma pessoa encontrou com um Jesus que não é o Jesus da Bíblia. Essas espiritualidades só podem ser fruto de um encontro com um pseudo-Jesus que não é o Jesus revelado na Escritura. Por isso, essas histórias de encontro com tipos de Jesus, essas histórias são importantes para nós. Porque eu acredito que em meio à pandemia e em meio à crise que nós temos vivido, nunca foi tão importante parar para significar as coisas que acontecem ao nosso redor. Nesse momento, por exemplo, é um momento oportuno para que a gente ressignifique relacionamentos, ressignifique amizades, ressignifique trabalho, ressignifique projetos, porque nós estamos em crise. Por que não pensar em ressignificar a nossa espiritualidade ou os nossos caminhos de espiritualidade? E o texto que eu queria ler fala de alguns encontros com Jesus que são extremamente, além de oportunos, são extremamente particulares. As perguntas e as respostas que estão contidas no texto que eu vou ler são de uma importância absurda para nós no tempo de hoje. E no nosso caminho de vida, de espiritualidade, é bem possível que eu e você fabriquemos um Jesus que não existe. Isso é muito possível. É muito possível que igrejas fabriquem um Jesus que não existe. Que crentes evangélicos, cristãos, fabriquem ou encontrem com um Jesus que não é o Jesus da Bíblia. E que alimentam uma fé doente, uma fé paranoica e uma fé que não faz o menor sentido. Por isso, nessa nossa conversa, hoje, eu queria exclusivamente falar da mente. E eu queria pedir a sua mente emprestada. Por
pelos próximos 15 ou 20 minutos, me empreste a sua mente, por favor. E absolutamente e completamente, apenas a sua mente. Deixe a fé de lado. Para hoje nós podemos deixar a fé e usar apenas a nossa racionalidade. Vamos ser racionais hoje. Eu queria ler Lucas capítulo 9. Vai aparecer aqui embaixo o Evangelho segundo nos escreveu Lucas, capítulo 9, versículo 59. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Eu queria falar sobre o Jesus que não serve. Eu queria falar sobre tipos de Jesus que não me serve. Então, ao longo da nossa conversa hoje, agora, nós vamos descobrir mais sobre um tipo de Jesus, ou sobre alguns tipos de Jesus, e sobre os encontros que são possíveis com esses Jesus. Portanto, dos Jesus que não me servem, e que está contido nesse texto ao longo do capítulo 9, mais especificamente, a partir do versículo 57. Eu queria pensar sobre um Jesus fabricado por um homem que espera por garantias e segurança. Lucas 9, 57 diz o seguinte: quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Esse homem que fala isso para Jesus, esse anônimo, o anônimo da passagem citada aqui do versículo 57, profere algo que muitos de nós já falamos para Deus. Ele fala uma coisa para Jesus que muitos de nós, se já não falamos, já pensamos e já oramos: Senhor, eu vou seguir o Senhor para onde quer que o Senhor for. Algo que sai da boca, porém sem verdade, sem profundidade, sem racionalidade. Tanto é verdade que a resposta de Jesus no versículo 58, a resposta de Jesus a ele, que não é dura, é apenas inesperada, confirma isso que nós estamos falando. Versículo 59, Jesus respondeu: as raposas têm as suas docas, as suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Essa resposta de Jesus, ela é inesperada, porque alguns de nós se sentiria confortável, abraçado, e alguns de nós poderia se sentir amaciado e reconhecido se estivéssemos na pele de Jesus. Alguns de nós talvez nos sentiríamos importantes se nós estivéssemos na pele de Jesus, estivéssemos ouvindo o que Jesus ouviu aqui no versículo 57, mestre, olha, eu vou seguir você por onde quer que o Senhor for. Alguns de nós se sentiria orgulhoso de ouvir isso, mas não Jesus. Agora, o que realmente impressiona nessa passagem é a motivação que faz esse homem, aparentemente do nada, fazer uma afirmação como essa. Como a motivação para ele falar isso não está exposto e não está explícito no texto, nós precisamos fazer uma suposição. Portanto, supomos que o mais crível a se pensar é que esse homem conhecia a Jesus. E não só isso, mas se conhecia Jesus, esse homem conhecia a fama de Jesus.
conhecia o sucesso que Jesus fazia ultimamente. E supomos que esse homem conheça a fama de Jesus, e porque ele conhece a fama de Jesus, ele acredita que Jesus lhe trará uma esperança. Ele acredita que Jesus lhe receberá com acolhimento. A fama de Jesus entusiasmava esse homem e satisfazia os seus próprios interesses, porque esse homem está em busca de segurança. Que veja só, ele está diante de um homem que é famoso, que tem uma reputação de abraçar as crianças, de curar, de trazer alívio para a mãe que perdeu o filho, de curar os cegos, de se compadecer do endemoniado. Então ele vai até Jesus esperando que Jesus lhe receba com segurança e que Jesus lhe dê garantias, que a fala de Jesus para esse homem lhe garanta segurança, garantias, esperança. Esse homem está em busca de conforto. A pessoa estava em busca de conforto e segurança. E Jesus revela para esse homem que o caminho com ele, Jesus, é um caminho cheio de incertezas e é um caminho de despojamento total. Até porque Jesus não poderia se contradizer, já que ainda no capítulo 9, no versículo 23, Jesus dizia a todos, Lucas 9, 23, se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e me siga. Versículo 24, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem quiser perder a sua vida por minha causa, esse a achará. Portanto, o caminho que Jesus apresenta não é um caminho de seguranças, de garantias. O caminho que ele apresenta para nós, quando ele nos convida, é um caminho de incertezas, é um caminho de negação. E o que mais as pessoas procuram hoje em meio a essa pandemia, a esse coronavírus? Em meio à incerteza do mercado, em meio a como o comércio internacional, a como o comércio exterior, a como a economia internacional, as grandes bancas mundiais, como o dólar, o euro e outras moedas, a libra, o real, como que o mundo vai reagir a pandemia e como será o futuro pós-pandemia. O que todo mundo está buscando, senão segurança. Então deixa eu te provocar um pouquinho. Com a sua cabeça e com o seu coração, o que é que você tem buscado em Deus? O que é que você tem buscado na fé? Porque a fé, ela pode ser usada como um meio para se alcançar a chegar em coisas, em lugares, como a gente falou aqui na última vez, que pregamos sobre a espiritualidade que nós não queríamos. Mas eu espero que você não esteja usando a fé como uma bengala para te guiar a um caminho de seguranças, porque a fé é um passo no escuro. A fé é se jogar no nada, quando todo mundo enxerga o nada, e aquele ao qual se jogou enxerga algo. O que você tem buscado na espiritualidade? Que caminho você tem escolhido? Que motivação te faz buscar a Jesus? O que é que te leva a buscar a Jesus? Ou será que agora, em meio a essa pandemia, talvez Jesus tenha ganhado milhões de seguidores?
Talvez se Jesus tivesse um Instagram, né, o Instagram de Jesus agora estivesse bombando, porque as pessoas estariam seguindo Jesus. Eu dei um follow no Senhor, mas vê se o Senhor passa lá na minha casa. Será que não é apenas encontrar nele segurança que as pessoas têm buscado? Será que quando Jesus olha para esse homem que está dizendo para ele: eu vou seguir o Senhor para onde quer que o Senhor vá, aonde quer que o Senhor for, eu seguirei o Senhor, Jesus. Será que Jesus não está encontrando nele alguém que está descompromissadamente em busca de segurança? As pessoas têm buscado segurança em Deus? Ou será que as pessoas têm buscado o Deus da segurança? Será que as pessoas têm procurado conforto em Deus? Ou será que elas têm procurado o Deus do conforto? Porque um caminho de sinceridade para com Deus resultará na nossa conclusão de que não há garantias e nem seguranças para aquele que se dispõe a buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Não há garantias, não há seguranças, não há lugar de segurança onde nós chegamos quando nós estamos buscando a Deus. Quando nós estamos buscando a Deus, o nosso caminho são caminhos de incerteza. Por isso a oração do salmista: Deus, me examina e vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho da eternidade. Um outro Jesus que é percebido nessa história que não serve, que não me serve, é o Jesus de um homem que tem uma necessidade de vitimar-se. Veja o versículo 59 que nós lemos. Disse a outro: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Depois desse homem que disse que ia seguir Jesus por onde quer que ele fosse, veio um outro homem. Veio uma outra pessoa. Eu não sei se era coincidência, mas é o caminho onde mais aparecem pessoas do nada. Uma outra pessoa aparece e diz que quer caminhar com ele. Mas ele pede tempo para sepultar primeiro o seu pai. E Jesus lhe diz para deixar os mortos enterrarem os próprios mortos. Essa é particularmente um trecho muito difícil para mim. Porque quando eu li esse trecho a primeira vez, eu me pensei: que tipo de insensibilidade é essa de Jesus? Porque a coisa mais digna que existe, nós estamos em semanas em que nós perdemos quase 1.000 pessoas por dia do coronavírus. Imagine você perder, por exemplo, agora o seu pai do Covid-19 e você dizer a Jesus: Jesus, embora eu tenha perdido meu pai, eu ainda quero seguir e servir ao Senhor, mas deixa eu enterrar o meu pai. Imagine ele dizer: não, deixe os mortos enterrarem os mortos e venha me seguir. O que me parece é que Jesus tem uma insensibilidade que não é dele, porque Jesus não é alguém insensível. Na verdade, a leitura superficial desse texto vai fazer eu e você pensarmos de fato que Jesus está insensível a esse homem, mas ele não está. Como de costume, somos nós que lemos o texto muito rápido. Porque veja só, a gente precisa olhar o contexto. Jesus está a caminho de Jerusalém. Do capítulo 1 ao 9 de Lucas,
retrata praticamente a história do nascimento do ministério de Jesus e o percurso de Jesus a Jerusalém para morrer. Do capítulo 10 em diante de Lucas, a gente vai vendo e vai ver Jesus entrando em Jerusalém. Nesse caminho para Jerusalém, os discípulos que acompanhavam Jesus, especificamente aqui no versículo 59, os discípulos estão vindo de uns dias intensos. Eles estão vindo de os últimos dias talvez mais intensos do ministério de Jesus, mas igualmente dias contraditórios para os discípulos. Porque eles tinham passado pela experiência do Monte da Transfiguração, mas embora no Monte da Transfiguração eles tenham visto Elias e Moisés ao lado de Jesus, quando eles descem o Monte da Transfiguração, eles não conseguem expulsar um demônio. E olha que eles saíram de uma vigília no monte, mas eles descem o monte e alguém diz: expulsa esse demônio. E a Bíblia diz que eles não foram capazes de expulsar o demônio. Depois, eles vão a Jesus dizer: Senhor, nós fizemos muitos milagres, mas nós também tentamos expulsar demônios e eles não saíram. Por isso a gente viu algumas pessoas orando e expulsando demônios em teu nome, mas nós repreendemos ela. Eles saem do monte cheios de fé, chegam embaixo do monte e não tem mais fé. Aí eles veem alguém expulsando e usando a fé. Aí eles dizem a Jesus: agora a gente se transformou agora nós nos transformamos no nosso próprio inimigo. A gente repreendeu a quem estava expulsando o demônio em nome do Senhor. A ponto de Jesus dizer, no versículo 54 e 55 de Lucas 9, a ponto de Jesus dizer que não sabe que espírito é esse que eles têm. Veja o versículo 54. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Versículo 55. Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Por isso há uma lição de Jesus para ensinar os discípulos. Quanto ao homem, é pouco provável que esse homem aqui tenha perdido de fato o seu pai naquele exato momento. Duas tradições da cultura judaica nos revelam isso. A primeira, que era costume um filho cuidar do seu pai até que ele morresse, considerando o pai que estava velho e não podia mais bancar a família como morto, porque ele agora era o titular da família e tinha que sustentar a casa. Segundo, que havia um outro costume de que quando um familiar morria, havia um ano de luto. O primeiro ano da morte de um pai e de uma mãe era costume o primogênito guardar a morte do pai ou da mãe no primeiro ano de morte. Por isso, esse rapaz não está pedindo para enterrar o pai naquele momento. Ele simplesmente quer honrar os costumes da época. Ele simplesmente quer honrar o seu passado, como foi feito de geração em geração. E Jesus diz a esse homem para deixar os mortos enterrarem os mortos. O que é que Jesus está dizendo para ele? Prioridade absoluta quando se refere a me seguir. O que Jesus está dizendo para ele é: não eleja outras prioridades só depois que lhe sobre tempo e vontade de seguir a Jesus. Até porque os mortos dessa passagem, deixe os mortos sepultarem os mortos, a gente precisa entender também quem são os mortos da passagem.
Primeiro a gente precisa deixar claro de que para Jesus os mortos são aqueles que decidiram não fazer a vontade de Deus. Os mortos para Jesus são aqueles que decidiram não morrer para o reino de Deus. Portanto, quando Jesus diz, deixe os mortos enterrarem os mortos, Jesus está dizendo que as pessoas que estão cumprindo um ritual de velório estão tão mortos quanto aquele que padeceu. Ele não quer que as pessoas adiem indefinidamente a própria decisão de seguir o reino de Deus. Jesus está dizendo para esse filho que se ele viveu adequadamente com seu pai, não há mais nada para dizer ao pai para se despedir. Tudo o que ele deveria ter feito, ele fez com o pai em vida. Por isso, quem é o morto da passagem? Que tipo de imediatismo Jesus quer ensinar aqui? Quer ensinar que nós precisamos seguir ao reino de Deus hoje. Ele quer ensinar que nós devemos tomar uma postura diante do reino de Deus e diante de Jesus hoje. Ele quer dizer que nós devemos gerir melhor o nosso tempo e não deixar para nos despedir das pessoas quando elas padecem. E se tem uma coisa que nós aprendemos na pandemia, é que nós não temos tempo a perder. Eu falei sobre isso numa das nossas devocionais que saem durante a semana, nos acompanhem nas redes, saem devocionais no Instagram e aqui no YouTube também. Eu falei em uma das nossas devocionais que quem não sabe quanto tempo tem muito pouco tempo para perder. Pois bem, se tem uma coisa que a pandemia revelou é que nós não temos controle sobre o tempo. E nós vivíamos dando desculpa para as pessoas, os relacionamentos, para a vida, para objetivos e para Deus dizendo, não, eu não tenho tempo. Não, você não quer seguir a Jesus agora, eu não posso, eu não tenho tempo. Eu estou muito envolvido com a minha carreira, eu estou muito envolvido com o meu desempenho e com o meu desenvolvimento profissional. Eu estou muito ocupado com o meu casamento. Eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Aí veio um vírus, nos colocou dentro de casa e agora as pessoas ficam com depressão e doentes porque elas têm tempo demais dentro de casa. Lucas 15:32 diz o seguinte: mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque esse seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Essa é a parábola do filho pródigo. Morto na parábola não é o que saiu de casa. Morto na parábola é o que ficou em casa com rancor do irmão e que nunca foi filho de verdade do seu pai. Por isso, deixa eu te provocar outra vez. Eu já estou acabando. Será que você não tem adiado demais o reino de Deus na tua vida? Será que você não tem adiado demais o reino de Deus na tua casa, na tua família, no teu casamento, com a desculpa de que amanhã eu vou buscar a Deus, amanhã eu buscarei a Deus, amanhã eu vou buscar a Deus para o meu casamento? Será que pensando no amanhã você não já tem deixado de ser marido? Você não já tem deixado de ser filho? Você não já tem deixado de ser esposo, de ser esposa, de ser pai? Será que por causa de tempo você não já tem deixado de buscar a Deus como você poderia no teu quarto? Apocalipse capítulo 3, versículo 1 diz: ao anjo da igreja em Sardes escreva: essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus
e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Por último, o último Jesus que não me serve nessa palavra é o Jesus de um homem que o quer ocasional e momentaneamente. Que vejo que o versículo 61 tem um outro homem na história. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro me despedir dos que estão na minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás está apto para o reino de Deus. Continuando o que eu estava falando, igualmente, alguém que não sabe quanto tempo tem, esse último homem, ele quer e ele pensa que Jesus colabora com a ideia de que o reino de Deus é algo feito ocasionalmente. Quando nos é favorável, que nós optamos pelo reino quando nos é conveniente, que nós optamos em buscar a Deus e a buscar a Jesus quando nos é adequado, quando nos é confortável. Aqui está um homem que pretende buscar a Jesus, mas só depois dele se despedir da família. Jesus está dizendo que os laços familiares são, sem sombra de dúvida, coisas importantíssimas e necessárias. Todavia, Jesus diz que há uma outra família a ser considerada. Lucas 8, 21 diz: a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e põem elas em prática. Eu queria terminar dizendo que talvez você tenha levado uma vida antes da pandemia, agora na pandemia, que você talvez não se orgulhe de tantas coisas que você tem feito só quando lhe é favorável. Eu vou buscar a Deus, mas só depois que eu passar naquele concurso público que eu estudo a vida inteira. Eu vou buscar a Deus e vou me consagrar mais a Deus. Vou orar mais para Deus. Eu vou buscar mais a Deus. Eu vou me encher mais de Deus. Mas só depois que essa pandemia passar, porque eu estou de home office. Agora não, a minha empresa está em crise. Agora não, é um tempo de incertezas. Agora não, deixa eu te dizer uma coisa. Se você ouvir a palavra de Deus hoje, não endureça o vosso coração. E eu creio, e eu oro, para que o Espírito Santo de Deus rompa esse telefone, essa internet, rompa esse notebook, rompa essa televisão, e o Espírito Santo de Deus há de entrar na sua casa nesse momento, e tocar no teu coração agora, aí onde você está, e encher a tua casa, e encher o teu coração, de modo que Ele que é o Consolador, e que a palavra diz que é Ele que nos converte a Deus, que o Espírito Santo de Deus converta o teu coração agora, de modo que nós não resistamos a Deus, apenas abramos os nossos braços, o nosso coração e digamos a Deus: Deus, eu não vou deixar para outro momento, não vou deixar para depois da pandemia, eu quero o Senhor agora, Deus, eu quero o Senhor agora aqui no meu sofá, aonde o Senhor e aonde eu estiver, Senhor, aqui, agora, neste momento. Feche os seus olhos, eu queria orar com você. Eu oro com quem está em casa, Deus. Ó Espírito Santo de Deus, toca nesse homem, toca nessa mulher que agora está em casa, Senhor, talvez de joelhos na sala, mas se não pode ficar de joelhos, talvez de joelhos com o coração dizendo: Deus,
É agora, Senhor, eu não quero adiar mais. A minha vida é tua e eu quero que a minha vida seja tua. Por isso, Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus de Nazaré, eu peço que o Senhor desça e derrame o teu Espírito Santo sobre essa pessoa que ora comigo agora. Que haja, Senhor, batismo no teu Espírito Santo, que haja conversão agora, Senhor, para o teu reino, que haja, Senhor, renovo de Deus agora, Senhor, que haja cura, Senhor, em nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo não está contido durante uma pandemia, Senhor. O teu Espírito Santo está se derramando sobre várias casas, várias famílias, vários sofás espalhados por aí agora, Senhor. Faz essa pessoa sentir um pouco do teu toque, do teu aconchego, do teu abraço de paz, Senhor. Que nos abraça em meio a essa pandemia, nos fazendo lembrar de que nós não estamos sós. Eu ministro com quem está do outro lado, Senhor. Eu não queria que você rompesse essa oração agora. Faça desse próximo louvor uma oração para Deus enquanto nós cantamos Espírito, Espírito, Espírito. Que o Espírito Santo de Deus sopre. Que o Espírito Santo de Deus sopre sobre a cama onde você está, em meio à tua enfermidade, em meio ao teu desemprego, em meio à tua crise no casamento, na família, em meio à tua crise. Eu ministro o Espírito Santo de Deus, que Ele sopre sobre a tua casa, em nome de Jesus. Nós ouvimos de uma forma incrível a palavra de Deus. A forma que nós não devemos nos conformar, a forma que nós devemos adorar a Deus de verdade. E esse Espírito Santo que usou Gustavo para falar com você, Ele quer continuar falando com você nesta noite. Aleluias. Ele ouve o teu clamor, aleluia. Ele ouve o clamor do teu coração, aleluia. Nós iremos orar e pedir que Deus te abençoe, que as tuas lágrimas possam ser enxutas pelo Senhor. Agora, oremos. Pai, muito obrigado, ó Deus, aleluias. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos orientado, Pai, e uma espiritualidade sadia, Senhor, que existe de sinceridade diante da Tua presença, da Tua palavra de verdade, ó Deus, às nossas vidas e ao nosso viver.
Tu conheces, ó Deus, este homem, esta mulher, esta família, que ouviram esta palavra nesta noite, que louvaram o Teu nome conosco neste culto, Senhor, aleluia, nesta noite, para a honra e glória do Teu santo nome. Eu te peço agora, Deus, esta pessoa que está chorando, Pai, esta pessoa que está desesperada, Senhor, esta pessoa que está confusa, Senhor, tenha misericórdia, Pai, e olha, Pai, aleluia, cerca com a Tua graça gloriosa, maravilhosa e grandiosa, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoe cada família, Senhor, aleluia, que está cultuando a Ti, Senhor. Que tenhamos uma nova semana, Senhor, cheios da Tua bênção, da Tua graça, da Tua alegria. Deus, família, Senhor, que foram atingidas, ó Pai, pelo Covid-19, Senhor. Pessoas, meu Deus, que de repente foram envolvidas com luto, Senhor, com desemprego, Senhor Deus da glória. Olha com Teu olhar de bondade, Senhor, e alcança cada família, Senhor, pelo Teu milagre, pela Tua bênção, pela Tua misericórdia e pela Tua grandiosidade, Pai, aleluia. Aqueles, ó Deus, que estão desempregados, Senhor, abre uma porta de emprego, Senhor, orienta este homem, Senhor, orienta esta mulher, orienta esta família, Pai, para que o Teu nome seja glorificado, para que as pessoas recebam a orientação, Senhor, de forma certa, como ouvimos da Tua palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus, e para a Sua glória, aleluia, Jesus, glória a Deus. Queridos, nós estaremos orando também a Deus pelos teus familiares, pelas situações que você está preocupado, de repente pela tua condição financeira também, nós estaremos orando, né? E de repente você assistindo os nossos cultos, participando dos nossos cultos, você queira contribuir com a igreja, tá? Você vai ter aí as informações em nosso vídeo, como você fazer, número de conta, todas essas questões, tá? Nós estaremos orando também por você, para que Deus esteja te abençoando de forma grandiosa e gloriosa, que Deus esteja abrindo a porta de emprego para você, que Deus esteja abençoando o teu celeiro, que Deus esteja abençoando as tuas rendas, que Deus esteja abençoando, que você possa administrar bem para a glória de Deus. Iremos orar por uma boa semana, por uma sequência de vida abençoada pelo Senhor. Queridos, acima de tudo, o que nós temos louvado a Deus, o que nós temos ouvido da palavra do Senhor, é que nós precisamos nos preparar para o grande e glorioso dia do Senhor. Que Deus te abençoe para isto. Oremos e no final desta oração sejamos despedidos com a bênção apostólica. Deus, cada um dos nossos ouvintes, Senhor, cada uma das pessoas que estão participando do nosso culto nesta noite, Pai, abençoa, Senhor. Pai, orienta aí no lugar certo do emprego, Senhor. Orienta, meu Deus, na bênção financeira. Orienta, meu Deus, aí no lugar certo, aquele que precisa de um médico, que precisa de uma orientação, Senhor. Cuida das nossas famílias, das famílias, Senhor, que têm acompanhado a Tua igreja, se fazem parte da igreja ou não, Senhor. Dê-nos a Tua graça e a Tua bênção, Senhor. Nós nos entregamos nas Tuas mãos, Senhor. Confiamos na Tua misericórdia, Pai. Nos dê uma semana sobre os Teus cuidados, Senhor. Nos livra, meu Deus, de todos os vírus, de todas as infecções, Senhor, de todas as doenças, Senhor. Nos dê a Sua graça e paz, ó Deus. Te pedimos em nome do Senhor Jesus e para a Sua glória. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos para todo sempre.